Olá, tudo bem? Mais uma live, quinta-feira hoje. E o tema, vou ler aqui porque eu não gravei toda a frase. Traumas, crenças e decisões que impactam em sua vida. Então, se você está assistindo aí essa introdução, é porque você está assistindo da aula gravada. Que delícia ter você aqui comigo. Minha convidada hoje é Patrícia Vale, ou eu chamo ela de Pati, da Viva Leve, né? Até @vivaleve, comecem a seguir ela porque ela é demais, sou fã assim de carteirinha, ela já entrou. Vamos lá, Pati. Olá, Clarinha, que delícia ter você aqui, Clarinha, nas minhas lives. Viva Leve enviou uma solicitação, entrar ao vivo. Conectando aí. Tá conectando. É delícia. A doida que correu na estrada para estar aqui no Corri. horário do dia dela foi uma loucura. Corri na estrada, mas assim, Adriana pede, eu aceito, eu obedeço. Mais ou menos, mais ou menos. Ela teve um ano muito complicado, eu sei que ela teve. E eu tô assim, na pendência de uma live com ela. Falei assim, não vou. Mais pra frente eu peço. Pati, que delícia, né? Tá aqui com você. Ó, Lulu, boa noite, Pati. Essa turma, essa aqui deve ser tua, Sheila. Sejam bem-vindos, pessoal. Que delícia. Pati, tá onde? Então, trabalhando das 6:30 da manhã até agora, mas quando você falou, vamos fazer a live sobre trauma, eu falei, vamos. Falei, Ah, vamos. eu vou contar para eles. Eu ia fazer sozinha essa live. Mas eu adoro quando essa moça me liga ou eu ligo para ela logo às 6 da manhã, porque as duas acordam às 5, É, né? E a é. gente se fala, às vezes troca os primeiros recados às 6. Eu falei, Pati, por acaso, nessa quinta-feira, você não quer fazer a live comigo? Eu vou falar sobre traumas. E tem tudo a ver com o que a gente fez de curso recentemente. Recentemente não, né? A gente já fez o curso faz tempo, fomos terapeutas auxiliar aí do EFT e você foi minha helper do Matrix, que são técnicas que lidam aí com várias coisas que a gente vai estar falando hoje. Mas, Pati, se apresenta um pouquinho, então, o que você faz, fala dos seus projetos, assim, Vamos lá. inicialmente, fala um pouquinho de você. Bom, Patrícia Vale, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, tem que ser com 2 L's para poder valer verdade, porque a vida realmente vale a pena, apesar de todos os traumas, de todos os problemas, de todos os desafios que a gente passa e que tem passado ultimamente, a vida sempre vale muito a pena. Meio jargão, mas é isso. Eu acho que muito é da nossa percepção da vida, de como a gente faz. Eu sou terapeuta, psicoterapeuta transpessoal, onde a gente lida com coisas que vão além, né, às vezes, do nosso entendimento tradicional da vida, levando em consideração a parte espiritual, a parte física e emocional. A gente trabalha muito com o corpo, com técnicas energéticas, que a gente pode dar o nome de holística, porque holístico vem do todo, do integral, então a gente não pode, né, jamais olhar o ser humano, como a constelação familiar também é uma técnica considerada holística, integral, sistêmica, a gente não pode jamais olhar o ser humano como uma vírgula, né? A gente tem que realmente ler o texto todo, entender o contexto onde aquela pessoa está inserida, sua família, a sua história, a cultura, enfim, uma série de informações que a gente precisa, e assim, simplesmente apaixonante, né? Porque quando a gente começa a entender a grandiosidade da vida, e nós somos representantes dela, é muito gostoso. E no meio do caminho a gente acaba conhecendo pessoas como você, que também estão ali, né, assim, fazem isso com alegria. Apesar da gente lidar com muita dor, né, a dor do outro, a gente também está vendo, né, a nossa dor. Então é uma oportunidade muito grande de conhecimento e de crescimento como um todo, porque é uma coisa que eu sempre assim bato na tecla. Eu sei que a gente está muito longe ainda de talvez ter um resultado, né, assim positivo, mas como a gente idealiza, principalmente quando a gente pula as ondinhas no final do ano pedindo paz, a gente não consegue ter isso no coletivo se a gente antes não tem dentro de nós. Então, eu trabalho com técnicas diferenciadas, como você também, como o EFT, Matrix,
E, assim, eu vou desde o tarô, da astrologia, ferramentas e abordagens que podem me ajudar e ajudar a pessoa que me procura a se entender mais, né? A lidar melhor com esses traumas que todos nós passamos. Muitas vezes a gente não lembra, mas A lista é enorme, tá gente. aqui, ó. A gente acabou de fazer o curso e eu cheguei para minha mestre, né, para a Sunita, a britânica, nossa mestre britânica. Falei, Sunita, eu tenho duas grandes metas para atingir aqui. Daí eu falei para ela que eu queria, me chama para demo. Então, ai que delícia eu ter a oportunidade de ser a demo da classe, né? Então, para me trabalhar mesmo, eu fui com propósito. Porque eu acho, Paty, quando a gente trabalha com as pessoas, a gente tem que ter percorrido alguns caminhos antes, Sim, sim, sabe? sem dúvida. E isso em todas as áreas. Com a constelação sistêmica, como é que eu vou tocar a alma de uma pessoa se eu não toquei a minha alma? Como é que eu vou, com que propriedade eu vou falar da reconexão com os pais se eu não fiz o meu trabalho de reconexão, de aceitação, de honrar essa vida? Então eu acho que a gente tá na vida, né? Eu e você e várias pessoas, tem Vânia aqui que trabalha com isso, deve ter várias pessoas que trabalham na área terapêutica. A gente precisa de um caminhar de autoconhecimento e a gente não tá pronto nunca. Nunca, Né? nunca, nunca. Não tá pronto nunca. Ai, que delícia. Bom, tô feliz que você está aqui. Paty, faz o seguinte, pessoal. Todos vocês que estão aqui, a gente está aí com 12 pessoas neste exato momento, comecinho da live. Pega o aviãozinho, manda para as pessoas que vocês acham que precisam entender um pouquinho sobre crenças, né? Crenças que impactam na vida, que não deixam essa vida fluir. Traumas, podem ser desde grandes traumas até aquelas coisas que te incomodam, que te engatilham, que você não consegue resolver. Por que fulano de tal me incomoda tanto? Tem coisa sua aí. Então, pega o aviãozinho. Paty, eu vou pedir para você pegar o aviãozinho também. Eu também vou pegar. Vou mandar para algumas pessoas aqui para que elas venham para a nossa aula. A nossa aula não, na nossa live, né? Venham para a nossa live. E se puder estar chamando outras pessoas, quanto mais pessoas... Eu também estou aqui, Dri. eu estou aqui, ó. Eu estou chamando aqui, ó. A Giane já está. Eu vi. Eu vi que a Giane já está. Deixa eu falar boa noite, Giane, minha linda, Ana Carolis, Cris, Vivi, Mônica, Plantearte, Cleo, que delícia, Dilton. Dilton é o marido? Dilton Ele tá na estrada, vindo para cá. Eu falei, eu tenho que ir voando. Eu saí, né, do consultório e mal passei em casa. Peguei minha bolsa, eu falei, você leva tudo, né? Eu levo as cachorras. Falei, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que chegar lá na hora. Ele me espera. Eu falei, não espero nada. Já que Portela. A Adriana manda, eu obedeço. Não mando, não. Todo mundo que vem aqui na live fala que eu mando, gente. Eu não tô entendendo isso. Não, deixa eu explicar, vou traduzir, porque é tão gostoso fazer live com você que a gente acaba obedecendo, entendeu? É isso. Todo mundo que vem aqui na live fala, Adriana manda, Adriana não sei o quê. Ai, meu Deus, olha só a minha imagem. Mas vamos lá, vamos para o assunto que interessa, Paty. Vamos lá. Só dizendo uma coisa, pessoal, eu não sou... A dona da live é ela, tá? Eu vim aqui, eu tô enxerida, porque ela, como ela disse, a live era para ser dela sozinha, mas quando ela falou, e aí, você tá fazendo... Nossa, minha filha, é corresponsabilidade. Não, é porque é muito gostoso. E, assim, falar sobre trauma parece algo tão pesado, mas precisa ser falado para que a gente traga essa tona de uma forma leve. Porque tem como a gente poder se ajudar a entender o que foi aquilo que aconteceu na nossa vida. E lembrando que não foi apenas um trauma. Muitas vezes a gente sofre vários traumas ao longo da vida e sofreremos mais. Mas o grande diferencial, que eu acho que se a gente pudesse resumir, né, Dri, o que é o trauma, a gente pode especificar, a gente vai explicar aqui o que é isso, quantos tipos de trauma, como é o trauma, é como eu vou perceber este trauma. Não necessariamente o trauma, o evento que aconteceu, ele vai ser responsável pela resposta referente ao evento. Por exemplo, muitas vezes você pega dois irmãos que foram abandonados pelos mesmos pais
e cada um vai perceber essa experiência de uma forma diferente, vai dar continuidade à vida dele de uma forma diferente. Então, cada ser humano é único. Muitas vezes, o que é pesado para mim e para Adriana não é pesado para você que está assistindo. O tipo de resposta é outro. E aí eu expando um pouquinho, sabe, Paty? Como eu tenho a visão sistêmica, você também tem essa visão, a gente sabe que não passou por aquilo por acaso. A gente sabe que pessoas, por exemplo, que podem ter gerado um determinado trauma, elas, de uma certa forma, estão a serviço para que a minha alma se desenvolva. Às vezes parece uma coisa muito utópica, mas é completamente verdadeiro, né? E por experiência própria, né? Eu achei muito importante você falar disso, o quanto que a gente tem que se trabalhar, porque não estamos ilesas, né? Só porque a gente é terapeuta, somos humanas, de passar por qualquer... Muito pelo contrário, a gente escolheu estar aqui também para aprender, né? E poder dividir o pouco de conhecimento que a gente tem, né? E a gente ainda é estudante, eu sempre falo, eu ainda não estou pronta, né? Eu estou estudando para poder dividir esse ensinamento, esse conhecimento com as outras pessoas. E eu brinco, assim, para mim é uma forma leve de ver, é como se a gente pegasse um drone, né? Subisse no drone e visse realmente as coisas de um outro, numa amplitude maior e entendesse qual é o papel de cada agressor na nossa vida. Né? O porquê que ele entrou no meu campo, e por que ele, vamos dizer vida, vai, porque a gente está falando de constelação, mas enfim, por que tudo isso? E o que eu vou fazer com isso? Né? Dá um certo alívio. Dar a minha forma de pensar e agir com um trabalho. Né? Então, assim, a gente... Vamos falar primeiro vamos tentar dar uma conceituada mais básica no que é um trauma. Eu acho que a gente pode começar por aí. A Vivi disse que está dirigindo e ouvindo, pelo amor de Deus, Vivi, toma cuidado aí. Eu dirigi rápido e cheguei a tempo, porque eu falei, não, eu não posso. Olha, Rosângela, você tá aí, bom dia. Bom dia não, boa noite, porque boa noite mesmo, bom dia. Estou acostumada a fazer live de manhã, estou dizendo bom dia. Oi, Rosângela, beijo. Deixa eu ver, Leandro Cardoso. A Eliana está colocando assim, tinha medo de dirigir. Tinha ou tenho? Tenho, deve ser tenho. Tenho medo de dirigir. Meu pai foi atropelado, eu tinha 4 anos na época. Será que por isso tenho medo de dirigir? Sofri muito na época. Vamos tentar explicar o que é trauma e eu tenho certeza que com 4 anos você tomou uma decisão, por exemplo, algo do tipo que dirigir é perigoso ou alguma tomada de decisão dessa lá na época que você tinha 4 anos. Mas vamos tentar. Primeiro, eu acho que uma conceituação básica de trauma, para que as pessoas entendam. Primeiro tem os T's grandes, que são os grandes traumas, e os T's pequenos, que são os pequenos traumas. Os traumas, e aí, Paty, você vai me ajudando a complementar isso, até com bastante exemplo, eu acho importante. Os grandes traumas, existe uma sigla que é o DIN, que a gente aprende, né? É algo inesperado, dramático, que nos coloca em isolamento e que nós não temos uma estratégia para lidar. Então, quando ela falou do pai que foi atropelado, ela deve ter visto o pai sofrer, o que aconteceu. Então, é uma coisa inesperada, inesperada, dramática, que te coloca em isolamento e que você não tem uma estratégia. Então, isso pode ser os 4 itens, pode ser 2 dos itens ou 3 dos itens, correto? Correto. Não, é que a gente está acostumado a falar o DIN, porque é em inglês. Então, é unexpected, o DIN, o D, eu sempre fico assim, o DIN, o D é de dramatic, ou seja, dramático. Depois, o DIN, o I... Dramatic. Não, o D é de dramático. Em português, a gente tem... É de isolamento. Isolamento, isolated, ou seja, você muitas vezes... Porque é algo único. Todo mundo pode passar pelo mesmo trauma, mas a experiência que você vai registrar é única. E... Non-strategy. Non-strategy. Meu. Não, mas enfim, é de você não ter estratégia. É exatamente isso. Agora, a definição, né, pelo Rothschild, tem um livro, tem várias pessoas, aliás, todos os meus livros de trauma que eu falei, eu vou levar para mostrar na live, então ficaram no carro.
porque eu saí correndo, eu falei, eu não posso chegar atrasada. Mas depois, se alguém quiser alguma dica, a gente pode falar aqui do que a gente lê e estuda. Na verdade, bom, o trauma é uma experiência psicofísica, mas que quando o evento traumático, qualquer ele que seja, um T grande, como a Adriana falou, que é um trauma que você pode correr risco de vida, ele talvez ele não cause dano físico imediato, mas ele pode sim ser um acidente onde você se quebra inteira, mas mesmo aqueles que não trazem dano físico imediato, ele é considerado um trauma. Então você tem traumas de agressão verbal, você tem traumas de físicos, né, de você apanhar, de abuso sexual, pode ser um trauma, um acidente de carro, às vezes pode ser um susto, pode ser bullying na escola, que hoje se fala bullying, mas na nossa época era pé na orelha, né? Então aquele peteleco era o final da fila, empurrava a gente para o final da fila, roubava o nosso lanche na escola. Então, assim, isso Mas também... tinha o bullying também, a gente só não usava esse termo. Não, era isso! Eu me lembro fazendo, inclusive. Adriana... Eu vou fazer o quê? Meu nível de consciência era mais baixo do que é hoje. Essa é a Adri, essa é a Adri. Eu sou uma pessoa sincera. Tire a primeira pedra quem nunca fez sem, bullying com alguém. Não é que eu fiquei imaginando a Adri pequenininha, tipo... Taranana. Cara, eu era um tratorzinho, eu sou um trator desde pequena. Eu sou um tratorzinho lapidado hoje. Mas se você é gordinha, você é gordinha, se você é baixinha, porque você é baixinha, se você é alta, se você é magra. Magras e altas eram a Olivia Palito. Isso é bullying que as pessoas. Eu nunca sofri isso. Eu sofri, eu era Fafá de Belém. Não vou explicar por quê. Então. Ai, que figura! Enfim. Mas então, isso não são grandes traumas, mas entram dentro do que a gente estava falando de pequenos traumas. Sim. E que a gente vai carregando, porque vai deturpando, por exemplo, esses da aparência, vai deturpando a nossa própria autoimagem. Né? Tô lendo aqui a Vânia, eu devo ter feito também. Comigo na escola, essa aqui eu tô fazendo bullying agora com minha cachorra. Calma, Lina, calma. Ela fica traumatizada cada vez que eu chuto ela debaixo da mesa. Tem uma moça que colocou aqui, eu sofri trauma, rejeição de pai e mãe, e o irmão tentou estuprá-la, né? Então, isso é um trauma, é algo que vai acarretar na sua vida uma série de dificuldades, às vezes, relacionais, né? De fluir com a vida. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de trauma, a gente está falando que esse trauma acontece desde a tenra idade até os dias de hoje. Não é que só acontecem e só são considerados traumas lá quando você é pequena. Só que quando você é pequeno, você até os 6, 7 anos, você o grande momento de formação das suas crenças, que é a outra parte do tópico que a gente vai falar. Então, se, por exemplo, eu sofri um trauma lá com 6, 8 anos, por exemplo, eu via meu pai agredir minha mãe, né? Qual é uma crença que pode ser gerada? Meu pai me agredia, porque é muito comum quando o pai agride mãe, agredir os filhos também, né? Então, pode ser gerado uma série de crenças aí conectadas à relação com o masculino, né? Que os homens não prestam, que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de homens. Então, que eu merecia, eu não sou uma pessoa boa, então eu mereço apanhar, que minha mãe merece apanhar, enfim. Então, a gente vai criando, por quê? Porque a gente não está com a mente completa, né, Paty? Com 6, a plasticidade está em plena construção. Então, vocês imaginam ali os neurônios ainda se conectando, criando caminhos de entendimento, né? De alerta vermelho, o mundo é perigoso, né? Alerta verde, por esse caminho você pode ir que tá legal. Né? Não, aqui alerta amarelo. Ó, isso é perigoso, você fica atenta que pode acontecer alguma coisa. Então, a gente não está com o cérebro pronto para entender tudo isso, né?
Fala, pá. Não, eu estava pensando assim, né? Porque quando a gente pensa assim, nesse momento, quando você está falando, a gente está fazendo uma live sobre trauma, as pessoas que estão assistindo, obviamente, começam a fazer aquela retrospectiva de pensar, será que eu tenho trauma? Ah, eu acho que não, eu não lembro, né? Mas assim, essa memória, essa experiência, ela está dentro de você. Ah, mas antes da gente entrar nesse tópico, ah, existe Deixa só um. um parênteses, só um parênteses. Lógico. O apelido da menina, da Lulu, era O Vento Levou, porque era muito magra. Gente, desculpa. É isso que a gente faz. Criança faz isso, não tem jeito. E o da irmã era Olivia Palito, que era irmã gêmea. Verdade, tô nessa. Trauma fica e você nem sabe que ele É a está. Gal. Gal, beijo, Gal. Gal. A minha criação influenciou e influencia até hoje. Exatamente. Mas sabe qual é a boa informação? Eu interrompi ela, mas Não, eu não Dri, podia não, deixar de manda falar do bala. é que você pode mudar isso. Eu Graças acho a que Deus. a nossa live, eu queria muito que tivesse o tom de que é possível mudar, é possível desapegar, é possível criar uma nova crença, é possível criar uma nova forma de enxergar, né? Fala, Paty, eu te Não, cortei. assim, até as pessoas que assim, quiserem entender alguma coisa, onde que está especificado o que é sobre trauma, existe ah, um órgão americano que chama SAMHSA, enfim, é SAMHSA, que agora eu vou ter que copiar aqui, é Substance Abuse and Mental Health Services Administration, ou seja, a administração dos serviços de saúde mental e abuso de substâncias. Ou até assim, por exemplo, ah, pessoas que acabam se drogando. Então, assim, este órgão, ele estuda e qualifica toda a parte dos traumas, né? O que são traumas pequenos, traumas médios, traumas grandes. E não só o que a gente aprende, como a gente vivencia, isso assim, oficial. Você primeiro precisa entender quais são os eventos que aconteceram na vida daquela pessoa. E depois, assim, por exemplo, se esse evento foi um pai negligenciando uma criança, isso é gravíssimo. Porque ao longo da vida, ela vai ter, naquela tenra infância, aquela impressão de que, assim, eu fui abandonada. Principalmente, por exemplo, quando existe morte, né, que não é um abuso, pais morrem quando crianças estão muito novas, a criança não tem maturidade emocional e cognitiva para entender que a mãe morreu. Para ela recebe como um abandono ou como uma rejeição. Então, até ela E ficar. muitas vezes tem raiva, viu? Porque quando a gente Sim, aprofunda no é. trabalho terapêutico, surge muita raiva, né? Como ela morreu, né? Como assim? Por que ela morreu? Porque a criança realmente ela não tem. E essa marca, esse trauma, realmente é um evento traumático, não só pelo luto, né? Porque você está perdendo uma mãe, mas como isso vai reverberar ao longo da vida dela, né? Nas relações com o feminino, com a sua maternidade, como a pessoa também se materna, como ela se cuida, porque ela ficou solta ali, e a gente também não sabe como esse pai entra na história da filha, né, das crianças, para prover a falta, porque mãe é mãe, pai é pai, né? Então, é uma história muito complexa. Muitas vezes, o pai ou a mãe se casam de novo e entra uma terceira figura que vai dar o amor e o carinho e o afeto. Mas aquele evento que aconteceu lá não substitui de forma alguma a compensação. Então, assim, o evento, a segunda mãe não vai tomar espaço do ponto de vista biológico. A mãe biológica é mãe biológica, ponto. Agora, você tem como trazer uma terceira pessoa para dar esse amor, ok. Mas o que a gente está falando aqui, eu e a Adriana, é a maneira de você trabalhar de forma terapêutica para você dar um novo significado para aquele evento. Então, não é que. E é interessante, deixa eu ilustrar com um exemplo. Eu gosto muito desse exemplo porque eu acho tão claro. Eu fui procurada por uma pessoa para uma constelação, e quando eu montei a constelação, apareceu, eu coloquei uma pessoa para ela, e a Ah, questão dela era por que eu não me entrego ao amor. A questão ah, dela era por que eu não me entrego ao amor.
Ah. né? Eu até tenho no meu canal do YouTube, quem quiser procurar isso, por que que eu não me entrego ao amor? Meu canal do YouTube, a live está gravada lá, né? A pessoa permitiu que eu gravasse, filmasse a live. E aí eu coloquei uma pessoa para ela e uma pessoa para o bloqueio. Por que que tava, o que estava bloqueando? E imediatamente a gente percebeu pelo cuidado, pelo acolhimento que o bloqueio teve. Eu falei assim, sua mãe é viva? Eu perguntei para ela, porque nitidamente me veio a mãe. Ela falou assim, não, minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Então, olha o trauma aí, olha o trauma. Ela tinha acabado de passar por uma separação e ela falou assim, Adriana, eu tô com reações emocionais exacerbadas pelo término dessa relação. Dessa relação. Ah. Então, o que é que ficou marcado como trauma? Quando eu amo, essa pessoa me deixa. Me deixa. Né? Então, vamos pensar nessa crença que foi criada. E aí, ela não se entregava plenamente e mesmo assim, quando ela entrava no relacionamento e esse relacionamento a pessoa ia embora, ela vivenciava no corpo dela, e aí a gente entra e explica um pouquinho de EFT, ela vivenciava no corpo dela a mesma emoção do abandono que ela sentiu quando a mãe morreu. Então, foi maravilhosa, a constelação foi maravilhosa. E aí, Paty, explica um pouquinho do EFT, como é que o EFT a gente trabalha quando tem um trauma desse. Então, eu trabalhei com a constelação, eu não lembro se eu incluí o EFT nesta constelação, eu não lembro, porque às vezes eu mesclo os dois. Mas explica aí, como é que funciona o EFT no corpo quando a gente repete esse padrão emocional de um trauma que aconteceu lá atrás. Minha cachorra está participando da live. Tudo bem, eu tenho duas aqui, mas por acaso elas estão quietas. Para complementar o que a Adriana falou, assim, até eu vou fazer, trauma, então tem que ser algo. Porque a palavra trauma, ela traz um peso, né, muito grande. Você fala assim, mas, gente, isso aí é mimimi, ou as pessoas consideram, né? Não, trauma tem que ser algo violento. Então, às vezes, a gente precisa, assim, ter esse cuidado de entender, principalmente quando a gente cuida do outro, de entender como é que ele está percebendo tudo isso. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, por exemplo, tudo bem, tá? Tem um trauma violento, um abuso, um acidente de carro, ok. Mas você também testemunhar atos de violência, se você é uma criança que está vendo a sua mãe apanhar, o seu pai beber, xingar, bater em outro filho, isso também é um trauma. E eu vou mais além. Você ouvir falar de violência, você ficar ligada na televisão, só ouvindo coisas horríveis, isso também vai mexer com a sua percepção de mundo. Então, imagina que é uma gotinha de informação que vai chegando para você, e você, nesse momento, você vai tirando as suas conclusões. Você vai criando uma nova percepção de como é a vida. O mundo é perigoso. A gente passou aí por quase 2 anos em março, né, de 2022, vai fazer 2 anos que a gente passou por muitos tumultos. E eu e a Adriana tivemos a graça, felicidade de, a pedido da nossa mestra, da Sunita, fazer algo por essas pessoas. E a gente gravou uma aula que está no YouTube. Já tem quanto tempo, Adri? 1 ano e meio, né? Mais. Acho que a gente gravou lá para maio, alguma coisa assim. Foi bem no começo, né? Onde a gente dividiu isso numa aula do YouTube, e depois eu dei continuidade num outro projeto de fazer EFT. A gente fez 1 ano de EFT. E o que é isso? É uma técnica, uma das técnicas, é uma técnica extremamente simples, mas grandiosamente poderosa. Simples que é divulgado, né? Hã? Não entendi. Simples que é divulgado. Sim, exatamente. Ele é complexo de conduzir. O que a gente fala muito, e assim, a pessoa fala, aquela coisa fácil, eu falo, calma, respira, porque de fato a coreografia que a gente usa é extremamente simples. O que existe disponível, né, o que é fácil assim, de você colocar EFT, é o simples do básico, mas assim, não se iludam, porque é algo que já é extremamente poderoso.
seguro para vocês se auto-aplicarem. É, Tá? exatamente. Então, Repete de novo isso para ficar claro. o que está disponível é o protocolo que é relativamente seguro para vocês se auto-aplicarem. Porque quando você aprofunda com as subtécnicas, digamos assim, do EFT, e que você vai processando essas informações, tanto liberando no corpo vital, quanto processando cognitivamente, as pessoas... Eu e Paty fomos helper agora da formação, tinha fila para a gente atender das pessoas entrando em abreação, né? Abreação é uma emoção exacerbada por causa de algum gatilho que foi acionado. E por falar em gatilho, sabe que é legal eles assistirem aquele clipe Because of You? Meg, vem aqui. Because of You, que passou no filme, no curso do Matrix, eu acho. Foi no curso do Matrix. Foi. Hate alguma coisa. Se alguém conseguir achar Because of You, é muito interessante, porque é uma música que tá... É bem conhecida, mas quando você assiste o clipe, fica muito nítido. Aparece um pai batendo na mãe e a criança assistindo. E depois ela, como adulta, vivenciando uma situação similar com um parceiro. Isso, e exatamente. A filha dela assistindo. E aparece os momentos do trauma, né? Então é meio que fica congelado, que a gente pode tentar explicar um pouquinho mais para frente. Mas é Because of You coisa. Kelly, não, eu vou dar uma googada aqui e já coloco aqui para vocês. Mas vamos lá, o EFT é uma sigla chamada Emotional Freedom Technique, ou seja, técnica de liberação emocional, que foi criada depois de uma outra técnica chamada TFT, que é de thoughts, ou seja, traumas, né? É uma liberação de traumas criados pelos seus pensamentos. Só que o TFT, que é muito interessante, é muito complexo, ele teve um aluno, e esse aluno percebeu que quando ele fazia a coreografia, vou dar o nome de coreografia, de alguns pontos de acupuntura, ele tinha o mesmo resultado. Oi? A sequência de toques. A sequência de toques, né? A coreografia que eu chamo é sequência de toques. Nesses pontos que são pontos de acupuntura, ele obtinha o mesmo resultado. Então ele falou assim, por que eu tenho que colocar primeiro um ponto aqui, outro ponto aqui quando eu estou com dor de cabeça, e um ponto aqui e aqui quando eu estou com dor de estômago? E ele começou, e sendo aluno do professor original de TFT, ele falou assim, peraí, eu estou obtendo o mesmo resultado, então eu vou simplificar isso para poder dar essa ferramenta para as pessoas. O que aconteceu? Ele teve a brilhante ideia de liberar isso, né, para o domínio público, o que foi um desastre no final. A intenção foi maravilhosa, mas no final, o que aconteceu? As pessoas começaram a misturar outras técnicas, dificultando o que ele queria ter, o que ele fez, basicamente, era facilitar isso para as pessoas. Então, ele criou novamente o EFT Matrix, que e foi algo muito fechado, porque ele falou assim, eu não quero que agora troquem esse ensinamento que é tão profundo e tão rápido, com resultados sensacionais. O que é a base do EFT? Nós temos rios energéticos, para ficar mais fácil de vocês entenderem, que estão no nosso corpo físico. E esses mesmos rios, os meridianos de acupuntura, são o que é usado, né, quando as pessoas colocam aquela agulha para liberar aquele ponto que está bloqueado. É um rio energético. Lembra de acupuntura, meridianos? E aí o que acontece? Não necessariamente você precisa de uma agulha para você ativar esse ponto. Você, através do tapping, que são essas batidinhas, você vai gerar uma reverberação energética, uma mudança de frequência, onde você vai mudar a fluidez dessa energia. Porém, qual a diferença entre fazer acupuntura e tratar com uma terapeuta que conhece essa técnica, incluindo Matrix Reimprinting, que é um avanço, né, do EFT e das subtécnicas de EFT. Você vai na causa do porquê aquela energia é bloqueada. Porque trauma, na verdade, é uma energia bloqueada, para ficar bem fácil. Então, toda essa energia vital, né, que faz o teu coração pulsar, você não fala, oi, bom dia, coração, vamos começar a trabalhar? Ele, por si só, está ali trabalhando, como o intestino, que é um cérebro, é considerado um cérebro extremamente inteligente. E o coração, que hoje é o órgão central aí,
que me desculpem os neurologistas, mas cientificamente o coração hoje tem o seu lugar por causa dos neuritos, que é um tipo de neurônio que existe dentro do coração. Então, nós precisamos ser coerentes naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala. Porque quando o trauma acontece, não, eu perdoei, não, eu já esqueci aquele acidente. E aí chega para Adriana e fala, eu não consigo ter um relacionamento X. Chega para Patrícia, eu não sei porque que eu não consigo engordar. Eu tive uma experiência com uma menina que ela não conseguia engordar de jeito nenhum. E aí você vai ver que aquela memória está ali viva. Porque a memória, ela não está na célula. Ela está no seu campo. E aí o que acontece? Se ela não, porque se estivesse na célula, como a gente tem regeneração celular, eu já teria esquecido do meu trauma. Porque eu não sou a mesma pessoa hoje, fisicamente, de quando eu tinha 5 anos. Então eu já teria me liberado, eu seria uma borboleta leve e solta. Então, aonde que está esse trauma? Onde que fica essa memória? Caramba, pelo amor de Deus, diz a Adriana, onde é que ela está? Então, o que a gente precisa entender de tudo isso que a Paty está falando é que a gente congela o sentimento no momento que aconteceu aquele trauma. E a gente, a partir daquele congelamento, a gente toma uma decisão. E isso fica gravado nesse campo de energia que nós temos no nosso corpo. Né? Eu tô até com a apostila do Matrix aqui, porque eu estava preparando... Do Matrix não, do EFT. Eu vou tomar a liberdade... Ó, eu estava preparando o post. Ó, o francês Pierre de Vernegeot, que injetou um rastreador radioativo nos acupontos dos seres humanos e rastreou seu movimento em uma câmera especial de imagens gama. O rastreador percorreu 30 centímetros no intervalo de 4 a 6 minutos. Um rastreador... Então, quando esse pesquisador, quando ele colocou esse rastreador radioativo no ponto que é conhecido pela medicina chinesa, que é esse meridiano de energia que percorre o nosso corpo, eu não sei se dá para vocês... Dá para ver? Ó, tá vendo? Dá, Isso são os meridianos. Tá? Eu estava com a apostila aqui do meu lado. Então, quando você aplica esse rastreador radioativo sem ser nos meridianos, ele não percorre nenhum caminho. Então, é provado que a medicina chinesa, que lá há mais de 5.000 anos trata isso e entende desse campo energético, foi provado recentemente, né? Não há muito tempo, eu não sei exatamente, não tenho um ano aqui, que existe esse campo. Então, o que acontece? A gente congela. É como se ficasse ali congelado. Por exemplo, se esse trauma foi vivenciado aos 6 anos, é como se ficasse a Adrianinha congelada lá aos 6 anos, com aquela emoção chorosa, pesada, difícil. E aí, toda vez que a Adriana adulto, que continua Adrianinha, porque eu tenho 1,55 m, passa por alguma coisa que o cérebro entende que é parecido com essa vivência dessa Adrianinha aqui congelada, a Adriana adulta vai ter no corpo dela inundado com as mesmas emoções, porque o cérebro, ele não diferencia. Não. O cérebro, ele não diferencia o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. Se ele entendeu, dentro das sinapses dele, que aquilo, a Adriana corre um risco de vida, ele vai acionar no corpo da Adriana adulto a mesma coisa daquela Adriana congeladinha, aquela Adriana picorrucha, aquela Adrianinha que ficou ali congelada, porque isso ficou num ponto do nosso corpo. E é muito interessante que quando a gente vai liberando através do EFT, a Vânia que está aqui, ela trabalha também com EFT, quando a gente vai liberando essa energia, inclusive o desconforto vai mudando. Porque é como se formassem diques de energia represada. Isso. Então, se, por exemplo, eu estou sentindo no peito uma dor, um aperto no coração, eu trabalho no EFT, faço o tapping, né? Faço as batidinhas nos pontos dos meridianos, tal. Daqui a pouco eu vou falar para a Paty, se a Paty está me atendendo, eu falo,
Paty, agora tá muito forte aqui no ombro. Por quê? Porque essa energia acumulada saiu, liberou aqui e foi para cá. E aí, a junção do trabalho, da liberação do corpo vital com o trabalho psicológico, digamos assim, psicoterapêutico, é fundamental para ter entendimento dessa crença. Então, essa semana eu atendi uma moça com o Matrix. Tá. E ela falava assim, eu tenho muito medo de prejudicar as pessoas, de atender as pessoas e prejudicar as pessoas. Eu falei, mas você sabe de onde veio isso? Ela falou, eu tenho uma imagem. Aí eu fiz uma técnica, fiz o Following the Energy, que eu não vou entrar muito em detalhe, mas nós localizamos 3 momentos na vida dela que tinham a ver com... Eu joguei o papel da crença dela? Não joguei. Não joguei. Fim trágico por algo que foi dito. Então, ela tinha... tá até anotada a minha informação aqui. Ela criou lá atrás, que se ela dissesse algo, mesmo com a melhor das intenções, isso acarretaria num fim trágico. E aí a gente trabalhou o lado psicoterapêutico e ela conseguiu enxergar que ela tem a parte dela de responsabilidade na relação com o outro e o outro tem a parte dele na responsabilidade desse processo. Então, se eu só liberar também e não fizer essas novas conexões mentais, eu não me libero do trauma, porque eu fico amarrada ainda a uma série de eventos que estão na minha vida e que o meu cérebro entendeu como parecido com aquele inicial. Por isso que a gente tem que ir quebrando em carreira, digamos assim, né, Paty? Esses eventos traumáticos, né? Esses eventos que o cérebro fez a mesma leitura. Eu achei interessante, Dri. Não, eu achei interessante você falar sobre a Adrianinha, né? Numa bolinha congelada. Agora, imagina quando você pega uma pessoa, já nos seus 40, 50 anos, que, por causa dessa bolinha congelada, ela sofreu uma decepção amorosa com 17, aí ela se casou, separou. Então, assim, ela vai ter várias bolinhas congeladas, com várias memórias diferentes, mas que se a gente olhar, o tema é o mesmo. É como se fosse assim, é outra novela, é outra novela, mas tem algo em comum, é o mesmo tema. Então, assim, troca de roupa, mas o cabide é o mesmo. Então, e quando a gente começa, você falou do Following the Energy, que a gente não vai entrar sobre isso, mas às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho memória de trauma nenhum, imagina, minha vida foi ótima, mas eu tenho uma dor aqui nas costas que não passa nunca. É sempre que acontece, mas você bateu em alguém, você bateu na parede, você caiu, você faz tênis, você joga beach tênis, não, você é costureira, você fica, né, digitando assim, não sei da onde que aparece essa dor. E aí você fala, então vamos trabalhar com o que a gente tem, que é a dor. E você começa a trabalhar, e é impressionante como memórias vêm à tona, as pessoas começam a lembrar de certas coisas, às vezes na própria sessão, e às vezes através de um sonho no dia seguinte, e são memórias vívidas, porque para a memória, né, para a Adrianinha, o tempo não passou. Então, imaginem aqui, a Adriana hoje, eu tenho 54. Eu sofri um trauma lá. Nas duas. As duas. A gente tem 98 juntas. Ai, meu Deus. Então, a Adrianinha lá de 6 anos, o cérebro entendeu um XPTO, tá? Aí a Adriana vivenciou uma outra situação aos 15 que congelou uma Adriana de 15. Sim. Que o tema também parece uma história diferente, uma narrativa diferente, mas tem o mesmo fio condutor. Então eu tenho a Adrianinha congelada com 6, Adrianinha congelada com 15, Adrianinha congelada com 22, Adrianinha congelada com 36, Adrianinha congelada com 40 e pouco. Então, quando a gente faz o trabalho e entende toda essa linha, é como se tivesse efetivamente algo alinhavando. Alinhavando, Não é isso? É isso. A gente que trabalha com isso é sensacional, porque parece que tem um fio que vai conectando. E o que eu quero falar, o que eu quero passar há como você se liberar desse fio condutor, né? Há como você criar uma história diferente. Tem algumas pessoas que colocaram algumas coisas, Paty, deixa só eu ver aqui. Tá.
Só para a gente interagir um pouquinho. Que lindezas, que saudades. Deixa eu ver Acho que aqui. foi a Lu Tereza que falou aí, Magalhães, oi. falando eu. Eu tenho vários para quebrar, Tereza. Tereza, faz o seguinte: começa a relacionar cenas que você enxerga conscientemente através de né? Que te gerou desconforto, que te gerou um medo muito profundo, que te gerou uma emoção muito grande. Começa a relacionar essas cenas e você vai ver que vai formar pelo menos umas 3, 4 colunas que formam esse fio condutor nessas experiências, tá? Faz esse exercício que é bem legal. Ó, Eu tô rindo porque a Gal falou que vai cortar esse fio. vai cortar, vamos cortar, Gal. VC17, angústia no externo. Você sabe que aqui, tadinha da Galzinha, isso mesmo, verdade, estagnado, lição anterior e posterior, deixa eu ver aqui. Boa noite, maravilhosas, duas deusas juntas, ai, obrigada, duas cinquentonas aqui, feliz da vida. Tô feliz da Super, vida de nossa, e participar. super resolvidas com os nossos traumas, né, Adri? Não, Graças a mais ou Deus. menos, né, amiga? Mais ou menos, resolvendo, né, amiga? Não, a gente está resolvendo. Não, mas então, ó, eu acho que muito da postura que as pessoas ficam imaginando também essa tal de felicidade, e muito é realmente o nosso trajeto, a nossa jornada. O fato de você chegar e falar assim, ok, e outra, uma coisa muito importante é a gente reconhecer que existiu o trauma, porque eu não posso negar, ah, não, não aconteceu nada. Isso é pior ainda, porque a gente pega, coloca debaixo do tapete e a vida fica amarrada, né, com esse evento traumático. Então, uma das coisas que o EFT ele traz é a gente primeiramente entrar em contato, o Matrix trabalha de uma outra forma, mas é trazer à tona essa dor. Muitas vezes ela não é lembrada, mas eu preciso tratar, olhar para isso, para que eu me cure. Isso é autoconhecimento, né? As pessoas falam, ai, credo, vou... Não, sim. As técnicas que a gente trabalha, gente, ela é tão poderosa. Não estou desmerecendo nenhuma técnica, gente. Eu acho que cada uma tem o seu espaço. Mas eu fiz um atendimento semana passada e a pessoa, eu tava explicando como é que era a técnica, papai. Enquanto eu explicava, ela falou, me veio uma memória. Eu tinha acho que 4 anos, o meu tio abriu a porta do banheiro e eu ainda não estava vestida, né? Eu falei assim, isso, nossa, ela falou, isso tá muito forte em mim aqui, você quer trabalhar isso? Fui trabalhar. No meio do trabalho de Matrix, ela falou, eu fui abusada. Então, não é, eu não sei, cai Nossa. muita gente que sofreu abuso comigo, não é uma nem duas. E aí a gente foi colocando, inserindo as pessoas, eu não vou entrar no detalhe da técnica, mas ela também teve a percepção que a mãe também teve, né? Uau. Então, quando a gente às vezes não tem a memória, aquilo, queira ou não, tá meio que bloqueada. Então, como é que isso aparece na vida adulta? Eu não tiro a roupa para transar, eu me torno obesa, né? Eu não respeito os homens. Olha só, coisas que aconteceram lá atrás, as consequências que tem ao longo da vida, né? Fala, Pati. Não, eu tava te ouvindo, eu tava lendo também os comentários, e esse desvendar, né, de um evento que às vezes pode ter sido passado batido, e muitas vezes, inclusive pelas mães, porque, por exemplo, esse que você comentou, não necessariamente houve um toque, um abuso físico, mas o fato da pessoa que abriu a porta, ela se sentiu invadida. Então, assim, isso Exatamente. já tem um bloqueio muito grande de como ela vai perceber a sexualidade, a feminilidade dela, o se doar para o outro, muitas vezes o toque de pele, tem gente que não gosta de ser tocado, e aí você vai ver... Mas nesse caso especificamente, concordo com você. Nesse caso especificamente, ela teve uma outra memória do abuso. Ah, mas da mesma pessoa? Aí nós Ah, colocamos, tivemos que tá. inserir o avô, inserimos. Você entendeu? Então, assim, a gente viu em demo no curso do Matrix também, né? A pessoa tendo uma percepção e trabalhando uma percepção, né? De Sim, uso. sim. É, é, e,
o que a gente gosta, né, de dividir com vocês, e eu acho que isso é muito importante, é que vocês não desistam, né, jamais de procurar ajuda, ah, se informar sobre o que é possível, quais são as técnicas. Agora é a minha que está chorando, por isso que eu estou aparecendo aqui fazendo assim, ó, para fazer carinho nela. Mas, né, meu amor, por acaso, todos os meus cachorros foram resgatados de rua, não foram nem adotados, foram resgatados da rua, e todos eles sofreram trauma. E eu também faço técnica de trauma com eles. Isso é manha que ela tá fazendo, tá? Porque ela já jantou, é manha. Mas a coisa é tamanha que a gente pode, inclusive, fazer o EFT para os nossos animais, fazer para outras pessoas, desde que elas nos deem o ok, né? Porque não existe. Não se pode mexer com a vida do outro. Isso é de uma responsabilidade gigante. Eu sempre falo que a única coisa que a gente pode desejar para o outro é amor incondicional. O resto, vou resolver a vida dela, vou dar um palpite porque eu sei o que é bom para ela, esquece. Não é assim. E quanta gente acha que sabe o que é bom para o outro, mas não cuida da própria vida, Isso. né? Problema. Obrigada. Obrigada. A gente problema, mas quer resolver a vida do outro, né? Vai olhar a sua própria vida, né? Vai olhar se está bebendo muito, vai olhar o que está acontecendo com você, né? O que é que está acontecendo com você? Porque olhar para a poupança do outro que está na sua frente é fácil, né? Vai olhar para a sua própria, o que está pegando, né? Com certeza. E assim, falando só mais um pouquinho sobre como o nosso corpo reage, é que é um assunto, Dri, a gente sabe, em uma hora não dá para falar tudo, isso não é um propósito. Já são 10, eu já estou olhando aqui. Não é um propósito de aula, não é treinamento, não é nada, é uma conversa para que vocês possam ter acesso a esse entendimento de que sim, tem jeito. Tem como você. Não é esquecer do evento, e a gente não quer isso, a gente quer ressignificar através da neuroplasticidade. Existem técnicas quânticas onde a gente trabalha dentro do campo, a gente muda a percepção do coração, com as sinapses não são neurais, mas como o coração ele trabalha com isso, e já tem estudos muito profundos através, e tem eu fiz esse curso, fui num congresso, chama Heart Math Institute, ou seja, Instituto do Coração. Inclusive, vou até comentar uma coisa. Outro dia aconteceu um evento comigo, que bateram no meu carro, né? E o menino ficou, assim, extremamente transtornado, porque óbvio que ninguém quer bater no carro do outro. E eu tava totalmente, eu falei, bateu, fazer o quê? E eu percebi que ele ficou totalmente transtornado. Tem gente chegando aqui em casa, mas enfim, vamos lá. Transtornado, e eu fiz a respiração do coração, que é uma respiração extremamente simples para que você mude a percepção daquele evento, porque eu falei, opa, prato cheio, vai ficar com trauma, porque ele ficou imóvel, né? Ele falou, meu Deus do céu, já entendendo as consequências do que aquilo poderia vir para a vida dele, né? Então, assim, eu falei, calma, respira, para tudo, vamos pausar esse evento, porque eu tenho certeza, né, como terapeuta, eu falei, se eu não fizer algo agora, isso vai reverberar para ele de uma forma muito traumática. Não só do dirigir, do que eu vou escutar do meu pai, da minha mãe, o gasto financeiro, etc. Agora tem uma chorando e outra latindo. Tá chegando, né? Eu falei para ele, fica na garagem até as 8 em ponto, que eu sabia que ia acontecer isso. Mas enfim, vamos lá. Vamos conseguir, vamos continuando. Então, assim, pegando o gancho do que você está falando, você sabe que em fevereiro de 20, bateu no meu carro, eu estava parada no farol, cacetaram atrás e eu cacetei na frente. Coitadinho do meu carrinho, virou uma sanfoninha. Meu carro já é pequenininho, virou uma sanfoninha. Menina, eu sou super calma para uma série de coisas. Eu tive uma reação e eu sei exatamente qual foi a fala que ocasionou aquilo, né? Não vou contar aqui aqui, mas assim, o gatilho que aconteceu comigo, do desespero que eu fiquei foi exacerbado. Continua a live aqui, eu vou ter que dar um jeito na cachorra, peraí. Vai. Então, muitas vezes, quando a gente não sabe por que eu tenho uma reação tão forte para uma determinada vivência que não precisava, tem conteúdo seu aí que está sendo acionado por aquela situação ou por aquela pessoa. Esta emoção acionada, ela provavelmente está ligada
com algo ou alguma crença ou alguma experiência que você vivenciou lá no começo da sua vida, né? Lá até os 7 anos, e que depois você foi reafirmando essa mesma experiência ao longo da vida. Então, um grande sinalizador, se a gente tem coisa mal trabalhada, é a gente ter uma reação exacerbada emocionalmente por uma coisa que não precisava. Então, eu tive no momento que bateram comigo, eu chorava, eu não sabia o que fazer. Adriana é uma pessoa super, hiper, mega calma, resolve umas maiores pepinos. Esse dia a Adriana desmontou, né? Então a gente tem que entender. E aí foi muito interessante, porque aí eu fiz um trabalho interno para entender isso. Outro exemplo meu pessoal, recentemente eu tive que assinar uma escritura de um imóvel que eu vendi faz 15 anos. Era um imóvel que eu construí com o meu ex-marido. E eu já sou separada há 21 anos, né? Só que este imóvel era o meu plano de aposentadoria. Então, me desfazer dele foi muito complicado. E não sei por que cargas d'água não passaram a escritura, bababá, bababá, e eu tive que assinar. Eu revivi a mesma emoção de dor, de separação, de sonhos que não aconteceram, tudo de novo recentemente. Eu quase liguei para a Paty para ela me fazer um coisa. Aí, é verdade. Aí eu caminhava na praia aqui, porque eu tô morando no litoral, pessoal, não sei se vocês sabem, eu caminhava na praia, parecia uma louca, fazendo EFT em mim e chorava, fazia EFT e chorava. Até liberar tudo isso, porque você entende que não tem um motivo para eu ter me sentido e ter tido essas emoções tão exacerbadas 21 anos depois. Mas quando a gente olha qual é o motivo, o que está por trás, são coisas e aspectos que não foram bem trabalhados. Então, assim, tem condições de mudar isso. Fala, Paty. Não, só para a gente dar um fechamento aqui, apesar de que a live é tua, mas só para dar uma... É assim, você não consegue porque o grande problema de... A gente pensa assim, queremos um mundo melhor, né? A gente, quando avança, se eu quero avançar coletivamente, se eu estou individualmente traumatizado, bloqueado, cheio de crença, onde o mundo é cruel, como é que eu vou querer realmente paz, querer um mundo melhor, se esse mundo é feito de pequenas pessoas, né, que são bilhões de pessoas? Como é que a gente dá conta de tanta mudança num mundo extremamente rápido, e a gente não consegue dar conta nem das nossas coisas, dos nossos trauminhas? Então, assim, precisamos urgentemente trazer essa consciência individual, usar a nossa compaixão, que é uma qualidade que a gente tem como ser humano, primeiro tendo compaixão com nós mesmos, falando, olha, eu tenho esse processo, eu preciso ver isso, porque senão eu vou sempre apontar, qualquer coisa que aconteça comigo, eu vou apontar o culpado, o outro é culpado, o ambiente é culpado, o Brasil, o presidente, a bomba atômica, tudo, menos eu. Eu tenho que me responsabilizar pelas minhas dores e entender de forma sistêmica que tudo tem um propósito. Não é para a gente se conformar com a coisa e ficar, então tá, então é assim, então beleza. Não é isso. Mas é a gente para trazer essa consciência do propósito de cada coisa que acontece na nossa vida. De uma forma responsável. Então, assim, a gente tem que escolher mudar. E para mudar, às vezes, dá trabalho, né, Dri? Mas dá certo. É isso que a gente gosta de dividir. Que vale a pena. Muito vale. Vale muito a pena. Vale, Patrícia, vale a pena. E por isso que eu falo, tem que ser vale com Deus para valer muito. Tá dando horário, senão depois ela não consegue subir para a página dela, pro Insta dela. Então, assim, vai ficar gravado, vai ficar no meu Insta. Então, pessoal da Paty, começa a me seguir, @Adrivico. Meu pessoal, começa a seguir, @Viva Leve. Leve com 2 L's, isso. Certo? Viva Leve com 2 L's. Começa a seguir. Paty tem muito conteúdo também, muita coisa legal. Então, vamos fazer Fábio. esse câmbio aí. O Fábio, para mudar é só entrar na família Viva Leve. Isso. Para mudar é só entrar para a família Viva Leve. Aí, ó, tá vendo? Mas a Paty é demais, gente. Começa a seguir a Paty. Paty, agradeço de coração mais uma vez, Drica, aqui, né?
Antes do Natal terá live linda de vocês. Vai Acho que sim. vai ter mais uma antes do Natal. Vai ter mais um monte de coisa. Vai ter um monte de coisa, é isso aí. Gente, um beijo enorme. Obrigada pelo carinho. Drica. Tá bom? Estou em processo de autoconhecimento e te falo que está doendo muito. Dói, mas vale a pena. Vale a pena. O final vale a pena, tá? O processo às vezes não é fácil. Gal, eu te respondo. Beijo, meu amor. Beijo, beijo, beijo. Por ter aceitado o eu que agradeço sempre, Drica. Sempre uma delícia estar com você. Beijo. Beijo, tchau.